Esta apresentação é completamente diferente da anterior. Corresponde a um trabalho feito em conjunto por um grupo de trabalho chamado Fishing Effects on the Ecosystem e o que se chama WGECO do ICES. Este trabalho é o resumo da participação o ano passado, ainda este ano, em 2014, no grupo de trabalho, e tem os colegas de todos os institutos congêneres do Mar do Norte, Espanha, ASTI, País Basco, Bélgica, Holanda, Irlanda, pronto, dos vários lugares, Dinamarca e Noruega. O problema que se põe, e toda a gente já deve ter ouvido falar, é que é na legislação de a Comissão Europeia estar a proibir as rejeições ao mar. Isto é, todas as rejeições, portanto, que os pescadores fizerem têm que vir para a terra. Não quer dizer que se evitem de ser pescadas, mas sim que venham para a terra. O problema subjacente a tudo isto, de facto, é evitar de pescar essas capturas que não se querem. Portanto, e a prática que já havia desde 87, que já na Noruega, vai ao encontro desse objetivo, de não permitir que se pesque aquilo que não se quer. Portanto, de que forma? Já vamos ver, mas o objetivo era não rejeitar recursos marinhos que são valiosos e facilitar a recuperação das populações que já estão a ser exploradas e que não podem ser mais exploradas com desperdício que depois se vai rejeitar ao mar. O exemplo da Noruega é muito bom para se pensar sobre o que é que se pode fazer e ensinar de facto as pessoas a terem estas práticas. No caso da Noruega, eles começaram por, em 1987, proibir de fazer as rejeições ao mar de bacalhau e outro chamado haddock, que é semelhante ao bacalhau. E depois, a partir de 2009, aplicaram isso a todos os recursos marinhos, praticamente 55 espécies. Como é que é na prática? Na prática, há uma obrigação de mudar de pesqueiro, na área do pesqueiro, há cotas, há grandes restrições de artes também, consoante as áreas, há tamanhos mínimos e malhagens, e há também, procurar ter artes seletivas que não pesquem aquilo que nós não queremos. Portanto, seja mais seletivo o que se pesca, evitando o desperdício. No caso da Noruega, também, falando agora há pouco com um especialista norueguês que está aí, que eu, no workshop, tivemos a falar sobre o assunto e ele diz que também há digamos que há uma grande vigilância dos guardas costeiros noruegueses para forçar os barcos a irem para zonas onde já se sabe que não irem para zonas onde já se sabe que há juvenis e outras espécies que não se quer apanhar, não é? Portanto, há um apoio grande na monitorização e na fiscalização. Como eu já disse, dentro da política comum de pescas, desde 2013,
Também se diz que se quer evitar de pescar as capturas que não desejáveis. E também que não se quer fazer as rejeições dos recursos marinhos valiosos, e bem como se pretende recuperar as populações que já estão exploradas e que se pretende que não sejam mais exploradas. E além disso ainda enquadrar isto tudo numa aproximação ao ecossistema, das pescas ao ecossistema, em que as pescas estão enquadradas no conjunto do ecossistema. No entanto, segundo este grupo esteve a analisar, não há uma grande apreciação, ou ninguém teve a estudar muito bem, as consequências para o ecossistema deste discard ban. E é isso que nós estamos a pretender discutir com as pessoas e chamar a atenção para os possíveis problemas. Um deles é que, portanto, a legislação que vai ser posta em vigor e que já está a ser até 2015 é só as espécies que têm TAC é que são sujeitas à legislação de evitar os descartes. E ainda, primeiro começa-se pelos pelágicos até 2015 e depois até 2020 todos os outros. Portanto, há uma seleção de espécies com cotas e outras sem cotas e portanto, há uma separação entre comerciais e não comerciais. Segundo o grupo, vamos fazer mudanças energéticas do material que vai ser rejeitado nas várias componentes da Food Web, que são imprevisíveis. Portanto, de facto, mudando o sistema que temos agora, independentemente de ser bom ou mau do ponto de vista do equilíbrio do ecossistema da Food Web, ela vai mudar. Portanto, esses efeitos vão ter um efeito importante na função e na estrutura do ecossistema. Portanto, nós chamamos a atenção para se focar áreas de investigação nas consequências destas rejeições serem proibidas, portanto, de não haver material morto, de certa maneira, no sistema para a teia trófica se alimentar e, contrariamente ao que está a ser usual agora. Isto é difícil uma pessoa estar a traduzir, de maneira que eu vou tentar soltar o discurso daqui do que está aqui. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um gráfico com base dos descartes, das rejeições da base de dados da Comissão Europeia, aqui está o relatório, em que por áreas do Báltico, e nós estamos dentro de um chamado Western Waters, é isto, Western Waters, em que as espécies com TAC são a vermelho e as não TAC são a verde. De facto, o que as pessoas fazem agora, os países, é que praticamente só enviam os dados das espécies que têm TAC e não há quase informação das outras. Mas não quer dizer que não exista rejeições delas. Portanto, isto dá uma ideia das toneladas que são rejeitadas por esse tipo com TAC e sem TAC. Neste caso concreto, o que nós vimos é que se for a mostrar e considerar na legislação as capturas das espécies, portanto, as rejeições das espécies não comerciais, duplica
duplicam as rejeições. Isto aqui, estes dados são da França, fornecidos pela França, num estudo que fizeram piloto, em que aqui se colocam também as espécies que não estão sujeitas a TACI, e aí vê-se que há uma quantidade que praticamente duplica a quantidade que teria que ser trazida para a terra se cumprisse, se as rejeições se fosse obrigado, toda a gente fosse obrigada a enviar para a terra tudo o que é rejeitado. O que ainda não está em vigor, mas isto é um limite da situação. Quem é que se alimenta destas rejeições? Ora, o que nós sabemos, está mais bem estudado, são as aves marinhas. As aves marinhas alimentam-se principalmente, e isto aqui são as rejeições por tipo por grupo de espécies, portanto, aquilo que peixes no geral, e depois os peixes chatos, os elasmobranquios e os invertebrados. Portanto, isso está aqui dividido por áreas. Como eu já disse, Western Waters são estas aqui, Western Waters. E não é esta, Western Waters. Estamos aqui dentro destes. O Western Waters também tem Espanha e França, parece-me, sim. Não tem só Espanha, nossa, e Irlanda. Portanto, o que é que acontece? Acontece que isto é a situação presente. Mudando esta situação, as aves marinhas terão outra composição, não só as aves marinhas, terão outra composição para se alimentar. Aqui neste quadro tentamos entender o esquema geral dessas rejeições no ecossistema. Portanto, neste esquema vê-se que há as capturas, depois há a captura que fazemos dos peixes demersais e bentónicos, depois há uma parte que é rejeitada, e há alguns do ecossistema que se alimentam dos descartes, das rejeições. Portanto, não só os seabirds, como também alguns tubarões e outros mesoplágicos scavengers, alimentam-se de detritos. E também se pode considerar lagostins e outros megafauna, infauna bêntica, infauna, e, portanto, invertebrados como caranguejos e lagostins. Isso tudo. Portanto, vai haver sempre uma mudança em relação àquilo que está disponível presentemente. De qualquer das maneiras, há de haver também alguns que sobrevivem das rejeições, e também há alguns que, sobrevivendo, portanto não sendo capturados, vão engrossar as populações existentes. O que está mais bem estudado são as aves marinhas. Tudo o que se passa com estes grupos de mesoplágico, de trívoros que se alimentam de rejeições ou de peixe já deteriorado e morto, não conhecemos nos outros grupos, e também não nos bentónicos. Portanto, estas seriam as áreas mais importantes para estudar de que é que se alimentam. Depois há um trabalho recente que foi publicado na Nature sobre os efeitos, modelando os efeitos deste descarte, desta rejeição,
não permitir mais rejeições para o mar, quais seriam os efeitos, e chega-se à conclusão que vai haver algumas questões negativas, impactos negativos para os grupos de aves marinhas, mamíferos marinhos e também fauna na ciberfauna, portanto, e não haverá benefícios para os estoques que estão a ser explorados. Porque, ao mesmo tempo, se pretende, de certa maneira, inflacionar ou aumentar as cotas para acomodar essa captura que seria rejeitada. Portanto, não se impedindo de capturar realmente as espécies que iriam ser rejeitadas, não impedindo a sua captura efetiva, não há benefícios nem para o... E, pelo contrário, há aspectos negativos ou impactos negativos para estes do ecossistema, destes grupos do ecossistema que normalmente se alimentariam de peixes em detritos. O que é que seria melhor em relação aos resultados da modelação é reduzir as práticas da pesca para eliminar a captura daqueles peixes que não se querem, portanto, de certa maneira, evitar de pescá-los, especialmente em sistemas que já são muito explorados. Isso iria, sim, todas as medidas que sejam evitar de pescar esses peixes que não se querem seriam positivos, iriam trazer aspectos muito positivos tanto para as populações exploradas como, de certa maneira, para todos os outros, por uma questão de competição e pronto, através da função da trófico de casquetes, que de certa maneira vai fazer a competição e a produção em cadeia para o resto dos grupos. E, além disso, estes aspectos ecológicos e as consequências destas medidas teriam que ser, ou deveriam ser, ou devem ser, avaliadas também do ponto de vista social e económico para desenvolver uma política sustentável sobre os efeitos das rejeições. Além disso, o que é mais importante para nós neste caso é que nós temos um trabalho extra de monitorizar como era antes desta medida, como é agora, como vai ser antes, e depois haver uma referência, e depois como é que vai ser depois. E, portanto, porque tanto os pescadores como a frota, vai tudo adaptar-se a esta forma diferente, a esta regulamentação diferente, e toda a história que nós temos da monitorização anterior, onde eles andavam, o que faziam, a distribuição das pescarias, tudo vai mudar. E, portanto, vai-nos trazer um transtorno incrível para nós conseguirmos perceber, ou tentar perceber, o que se vai passar com as populações em geral, no ecossistema. Não só as populações exploradas, como as outras, que indiretamente vão ter impacto. Portanto, vai-se continuar a ter que colecionar estas rejeições das espécies não comerciais e as outras que são bycatches, porque são apanhadas indiretamente, porque o efeito direto é só nas que têm TACs e cotas, e portanto há sempre um efeito nas outras. E há também necessidade de andar a ver quais são as áreas onde isto se vai acontecer mais, portanto, através sugere-se cruzeiros ou campanhas dirigidas ao ecossistema que cubram
impacto de rejeições e não rejeições, de certa maneira para ter uma ideia do que é que se vai passar em todos os grupos. Também vai ter que ser monitorizado, isto é continuação, a distribuição do esforço de pesca nos locais, portanto, mais espacialmente, a resolução espacial vai ser muito importante, e também documentar o que se passa a bordo com equipamento eletrónico e não só, portanto, também com observadores, de certa maneira para monitorizar também os grupos que são rejeitados, principalmente invertebrados e bentónicos. Há uma intenção, de certa maneira, nesta legislação, que é desabituar os pescadores de fazer rejeições. Mas essa intenção está tão camuflada, ou já está lá tão para trás, porque já há tanta diferença entre grupos de espécies, e com TAC e sem TAC, e desconta na cota, e uns aqui, outros ali, que quase que não vai dissuadir, só se for a muito longo prazo, porque já está um micromanagement, uma microgestão em cima de umas coisas em cima das outras, que vai confundir, no fundo, a ética desta legislação, que de facto seria evitar de pescar aquilo que não se quer. Portanto, estamos a caminhar de uma forma muito diferente dos da Noruega, que têm uma forma mais de áreas que não se pescam, áreas sazonalmente, e além das outras medidas todas, e controlam muito bem espacialmente onde é que a frota deve ir. Do ponto de vista científico e para o nosso trabalho, as perguntas que se põem são: quais são as consequências da falta, digamos, de comida para este tipo de espécies que se alimenta de peixe morto? Eu não sei bem o nome em português, não sei se são os tais como é que alguém sabe isso? Os scavengers, a tradução bonita. Necrófagos. Pois, é difícil dizer, pronto. E a dinâmica da mudança da cadeia alimentar. E quais são os efeitos que depois provêm dessa mudança, através da predação e da competição entre os grupos e entre as espécies. Depois há de haver também, e prevê-se que haja alguma sobrevivência dessas rejeições e também mudanças, através das mudanças da seletividade e de tipos de arte, que possam evitar de pescar algumas das espécies que não se pretende. Portanto, é uma área muito importante de ser explorada também, e aqui isto é importante para os grupos que temos aí de fishing gears, de artes de pesca, e mudanças também no comportamento dos próprios pescadores e da frota, do ponto de vista social e económico, e nos padrões de pesca que já temos estudado para as populações, do ponto de vista atual, nós já sabemos da frota de arrasto, principalmente, e das outras, em que tudo aquilo que já tínhamos como padrão monitorizado poderá ser, ou deverá ser alterado, e teremos que usar simulações e modelos para tentar perceber o que é que se pode passar. Portanto, isto é a mensagem que o grupo queria dar a todos. Isto foi apresentado num grupo de trabalho, na conferência
de La Corunha e pronto, foi uma das sessões onde a discussão acabou por chegar à conclusão que esta legislação de banir as rejeições ia dar mais confusão e ia ser pior, digamos, do ponto de vista prático, para as populações, não só para percebermos o que é que se passava em relação às populações exploradas, porque deixamos de ter referências, como também nas práticas de pesca dos pescadores e das frotas, e acaba que o objetivo principal, que era evitar de pescar o que não se quer das populações, não está bem pensado na legislação. Aqui não há uma capacidade de acomodar esse princípio. Infelizmente, não parece que isto vá ter retorno do ponto de vista de não se aplicar, e o que já está previsto é pelo menos para se aplicar a pelágicos e mais tarde a demersais, mas há umas listas que estão a ser elaboradas de quais são as espécies, mesmo nos demersais, que irão constar da lista de que é obrigatório trazer as rejeições, e parece que as coisas estão a ser acomodadas de uma forma minimalista, mas isso quem sabe mais é o nosso colega João Pereira, que tem estado nos grupos de rejeições internacionais, precisamente para ver critérios para selecionar as espécies e os tempos e fasear a aplicação desta lei. Pronto, era tudo o que eu queria dizer. Desculpem que isto, quando se está a tentar seguir em inglês e falar em português ao mesmo tempo, não se fala tão facilmente. Há alguma pergunta?